Porque existe um Deus, a guerra não é o inferno. Deus permite que ela ocorra para que um bem maior, que ainda não conseguimos enxergar, aconteça. A guerra é mais como um purgatório do que como o inferno, pois através de seu fogo purificador, vemos as impurezas de nosso materialismo serem queimadas para sempre. Salve Maria, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de indicar um livrinho muito propício para os nossos dias, que é este aqui, Orações para Tempos de Guerra, do venerável Fulton Sheen, que em breve se tornará um beato e, se Deus quiser, será canonizado como santo da Igreja Católica oficialmente. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento difícil. Todos sabem, por causa desse Covid-19, coronavírus, as pessoas estão apreensivas, as pessoas vivem como se elas estivessem de fato numa guerra formal. E de fato se trata de uma guerra. Mas a vida do cristão, nós não podemos esquecer isso, ela sempre foi uma guerra. A vida do cristão é uma vida de guerra. Porque ele tem 3 inimigos a combater. Primeiro, as suas próprias inclinações, que o cristão precisa ordená-las, fazer com que elas se tornem virtuosas. Segundo, o mundo. Nós sabemos que o mundo jaz sobre o maligno, como a expressão do São João Evangelista. E terceiro, o demônio. O cristão ele está em constante guerra contra esses 3 inimigos. Então, a guerra para o cristão é uma guerra, sobretudo espiritual, que nós precisamos enfrentar todos os dias de nossa vida. Então, quando acabar essa calamidade, quando essa pandemia se estabilizar, isso tudo passar, porque isso vai passar, nós ainda continuaremos em guerra, porque a guerra do cristão é constante. E nós devemos fazer como o venerável Fulton Sheen escreve nesse primeiro trecho do livro. A guerra é um momento é um purgatório, ou seja, é uma purificação. A nossa guerra, essa pandemia, tudo isso é um momento de purgação, de purificação de nosso materialismo. Ou seja, o que significa purgar o nosso materialismo? Aquelas tendências, aquelas ideias que trazem tudo, que magnetizam tudo, que fazem que tudo... aquilo que São Paulo fala, Deus deles é o ventre. Essa ideia, ou seja, a terra, as coisas terrenas, as coisas mundanas, os prazeres, isso que nós temos que purgar. É esse materialismo que tenta reinar em nossos corações que nós precisamos purgar. E esses tempos de guerra, que é ruim, esses momentos de tristeza, de sofrimento, é ruim, é claro que é ruim, mas é um momento ideal para a purgação de nossa alma. Bom, enfim, voltando aqui para o livro, trata-se de um livro que o venerável Fulton Sheen divide em mais ou menos 2 partes. Na primeira parte ele traz uma série de reflexões, de meditações como essas que eu acabei de ler para vocês. Ele vai meditar sobre vários temas, a vida interior, os pensamentos que nós devemos ter nos tempos de guerra. Vai falar sobre a Virgem Santíssima, sobre a Eucaristia, sobre as estações da cruz. Vai falar sobre o alento que nós devemos ter nesse momento de guerra, nesses momentos de tristeza, de sofrimento, enfim. E a segunda parte é como se fosse de fato um devocionário, em que ele vai trazer várias orações, oração da manhã, oração da noite, orações para ocasiões especiais, enfim. É de fato um verdadeiro devocionário formal, essa segunda parte, com orações simples, de fácil acesso. Você pega o livrinho fino, e reza, que ajuda a rezar e meditar. Então, essa é a ideia do livro escrito por nosso santo venerável Fulton Sheen. Eu acho que vale muito a pena você ler, é um livro baratinho, vale a pena você ter em casa, para que você medite algumas palavras, sobretudo em nossos tempos de confusão e mais. Quando isso acabar, nós ainda estaremos em guerra, como eu disse, então esse livro se faz propício em todos os momentos de nossa vida. Gostaria de finalizar esse vídeo lendo 2 trechos, mais 2 meditações extremamente propícias para nossos tempos. Diz o venerável Fulton Sheen: nós católicos chamamos as provações e as decepções da vida de cruzes. Consideramos-las redentoras. Tome a sua cruz todos os dias. De que maneira eu tomo a minha cruz diariamente? E depois ele diz: a dor em si não é insuportável. O fracasso em entendê-la o é. Se a dor e o sofrimento não tivessem motivos, tenha certeza que nosso Senhor jamais os aceitaria. Ao aceitarmos pacientemente cada dor junto de sua cruz, tornamo-nos redentores com R minúsculo, como ele, que é o Redentor com R maiúsculo. Então,
Para o cristão, a dor assume uma dimensão totalmente nova. A dor, existe um propósito por causa de cada dor, por causa de cada cruz. Não à toa nós chamamos as nossas dores de cruzes, que foi o acontecimento, o auge da humanidade foi em uma cruz, que foi a salvação do gênero humano, a redenção do gênero humano por nosso Senhor Jesus Cristo, através da cruz, que é o nosso leito nupcial. Tá certo, pessoal? Então é isso. Indico muito esse livrinho, Orações para Tempos de Guerra, nosso querido venerável Fulton Sheen. Fulton Sheen, ele tem uma capacidade de inflamar o nosso coração e fazer com que ele se volte totalmente para Deus. Então, mais uma vez, indico, recomendo, leia essa obra maravilhosa. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Salve Maria!